A paz do Senhor Jesus. Bom dia para as irmãs e para os ouvintes da rádio, sim, também para aqueles que estão acompanhando nesta manhã. Eu tenho aqui, para os irmãos, todo sábado que eu venho aqui na rádio, eu trago uma poesia. Eu gosto muito de poesia. É sobre o título A Gangorra. É do Gioia Júnior. Diz assim: quando eu desço, você sobe. Quando eu subo, você desce. Lá fora dança a gangorra, desde que o dia amanhece. Desce, sobe, sobe, desce, num compasso sempre igual. No centro, um apoio prende a tábua no horizontal. Eu vou repetir aqui. Desce, sobe, sobe, desce, no compasso sempre igual. No centro, um ponto de apoio prende a tábua horizontal. Há borrões de sol vermelho na loira manhã sem parar. E a gangorra não descansa, sobe e desce sem parar. A gangorra é como a vida, nos movimentos que tece. Quando eu desço, você sobe. Quando eu subo, você desce. Você que ficou no alto, não deve de mim sorrir. Você terá que descer quando eu tiver que subir. Essa poesia faz parte da nossa vida. Né? Nossa vida é como a gangorra. Quando eu subo, você desce. Quando eu desço, você sobe. Né? E você que está em cima, não deve de mim sorrir. Porque quando eu subir, você terá que descer. Hoje eu trago uma mensagem com o título Nunca desista. Nunca desista. Perseverante. Eu gostaria de estar lendo um versículo que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Assim: irmãos, quando julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não devemos olhar para trás. Não devemos olhar para o retrovisor. O apóstolo Paulo quer dizer que ele tem uma meta. E a meta dele é sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo, a nossa única esperança. Eu gosto muito desse versículo. Eu guardo dentro do meu coração esse versículo. Muitas das vezes, nós sempre estamos olhando para trás, sempre olhando para o retrovisor. Você olhando para o retrovisor de um carro, você sempre está observando o passado. O passado passou, meus irmãos. E agora devemos sempre estar olhando para frente. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O título dessa mensagem, como já disse aqui, nunca desista, seja perseverante. Vamos estar aqui lendo em Tiago. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 2
4 e 12. Vamos estar lendo o versículo 2. Assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. E no versículo 12, diz assim: bem-aventurado, isso é, feliz, o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Feliz, olha, o varão que sofre a tentação. Quem de nós pode dizer: eu nunca sofri uma tentação? Se eu falar para os ouvintes da rádio e que estão nos acompanhando pela live, eu vou estar mentindo. Todos nós sofremos tentações. E eu creio que até o nosso último dia de vida aqui na Terra, nós sofremos tentações. Mas não tem coisa mais gostosa neste mundo, é que quando nós passamos por tentações e vencemos essas tentações, há uma grande alegria no coração quando sofremos aquela tentação e nós vencemos aquela tentação. Há um grande gozo no nosso coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da rádio, quando sofreres tentação, se você acha que você não vai resistir a essa tentação, clame pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e você terá vitória. Perseverança é vencer os obstáculos. Viver sem problemas para resolver não é perseverante. Preste bem atenção nisso. Viver sem problemas para resolver não é ser perseverante. Quando nós convertemos, o inimigo faz de tudo para nos atrapalhar e interromper nossa caminhada com Jesus. Os convites do mundo tentam muitas das vezes nos fazer desviar do caminho, conforme 4, versículo 12. E a perseguição, às vezes, nos enfraquece. Infelizmente, pessoas têm mania de começar e não continuar. Perseverança é quando você não para de descansar. Você só deve parar quando você concluir a tarefa. E quando eu falo em concluir a tarefa, é a tarefa que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a tarefa de trabalhar na obra do Senhor. Eu creio que todas as pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, Deus tem um propósito para cada vida. Todos nós somos obreiros, de alguma forma. Se você sai às ruas para entregar um folhetinho, você é um obreiro. Se você vai a um hospital, visitar algum paciente, você é um obreiro. Se você participa das reuniões da igreja, você é um obreiro. Se você vê um moribundo na rua, passando por necessidades, e você ajuda esse moribundo, você é um obreiro. Todos nós somos obreiros. Todos nós fomos chamados para ser obreiro. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono,
Não é o evangelista que foram só nós chamados para a obra. Você, quando aceitou o Senhor Jesus, você foi chamado para ser obreiro. E infelizmente, o que nós observamos também é que muitas pessoas começam tão bem no Evangelho, começam tão bem na obra do Senhor, mas quando enfrentam uma dificuldade, quando enfrentam uma perseguição, essas pessoas muitas das vezes desistem. Né? Então temos que nos ater a isso. Começarmos é muito bom, e melhor ainda é terminarmos a obra do Senhor. Eu sei que muitas das vezes vem um desânimo, muitas das vezes vem a tristeza, muitas das vezes nós não temos nem mesmo vontade de ir à igreja. Mas a palavra de hoje é que você possa ser perseverante. O que é essa palavra ser perseverante? É qualidade de quem não desiste com facilidade. Perseverante é não desistir, né? Com as dificuldades que aparecem a cada dia. Meus irmãos, eu tenho experiência. Quantas dificuldades, quantas vezes nós pensamos em desistir, quantas vezes. Mas falo para os irmãos, quando eu penso na vida eterna, quando eu penso em me encontrar com meus antes queridos, quando eu penso muito mais de ver o Senhor Jesus frente a frente, que nem disse o apóstolo Paulo, o que ouvido não ouviu, o que os olhos não viu, e o que não chegou no entendimento dos homens foi o que Deus preparou para nós. Que gostoso! Como é bom nós termos essa esperança da vida eterna. Vamos em frente às lutas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: passamos por tribulação, mas não somos angustiados por causa da paz de Deus em nossos corações. Passamos por tribulações, mas não somos angustiados. Passamos por dificuldades, passamos por tristeza. E muitas das vezes você pode estar passando por um desemprego, pode estar passando por uma situação difícil no seu lar, pode estar passando por uma situação difícil num parente seu enfermo. Mas com tudo isso, o nosso Deus nos consola através do Espírito Santo de Deus. Como é gostoso ser amparado por Deus. Ficamos muitas das vezes perplexos, porém não desesperados, porque Deus é a nossa esperança. Quantas vezes nós não ficamos perplexos? Quantas vezes nós não falamos, por que isso tinha que acontecer por mim? Por que eu fiz para que isso viesse a acontecer comigo? Nós ficamos perplexos pelo acontecimento momentâneo daquela situação. Mas nós temos a esperança, sabendo que o nosso Deus conhece o nosso coração, sabendo que o nosso Deus é infalível e que podemos descansar nos seus braços. Falo para você nesta manhã, você está passando por um momento de enfermidade? Tem um parente seu próximo passando por um momento de enfermidade? Você está passando por uma situação onde não vê aquela luzinha no fundo do túnel, onde você pensa, isso nunca vai acabar? Pois eu digo para você, vai ter um momento em que Deus vai dar um basta, segundo a sua vontade. Tudo que acontece em nossas vidas,
nós temos que deixar na mão de Deus. Coisas boas, coisas ruins, nós temos que ter em mente que Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes as coisas ruins acontecem em nossa vida para que nós possamos valorizar as coisas boas. E muitas das vezes somos perseguidos pelo mundo, mas amparados pelos irmãos na fé. Ficamos cansados e abatidos, mas nunca destruídos, porque Deus renova as nossas forças. Podemos ficar cansados, podemos ficar abatidos, mas nunca seremos destruídos, porque Deus renova as nossas forças. Deus é a nossa força. Em nome do Senhor Jesus. Espere agora pela vitória. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, 5. Romanos capítulo 5, versículo 3, 5. As tribulações produzem perseverança, porque vencemos os obstáculos e continuamos a caminhar. Vencemos as tribulações que produzem perseverança. A tribulação que você está passando produz uma esperança grande em nossos corações. Portanto, devemos confiar. Devemos ser como aquela mulher que queria justiça, mas não encontrava justiça. E todos os dias ela pedia para o juiz: me faz justiça. E diz a palavra de Deus que esse juiz era um juiz iníquo. Mas ela perseverava todos os dias. Senhor, me faz justiça para o juiz. Excelentíssimo, faz justiça para mim. E o juiz diz que era um juiz iníquo e não respondia à voz daquela mulher. Mas ela era uma mulher perseverante. E o juiz chegou à conclusão: se eu não fizer algo por essa mulher, ela nunca mais vai me dar paz. Então o juiz passou a favorecer aquela mulher devido à sua perseverança. Ele ouviu o clamor daquela mulher e falou: eu vou fazer justiça para essa mulher. E assim foi. A perseverança da mulher fez com que o juiz fizesse justiça para ela. Assim também devemos tomar essas atitudes, né? Essas atitudes de perseverança. A experiência nos dá esperança porque vemos o que Deus já nos fez e temos esperança do que ainda fará. Esperança é a continuação da fé, porque cremos e continuamos esperando em Deus. A experiência, tudo que você passa nessa vida, neste mundo, tudo, ela nos traz o quê? Uma experiência, porque vemos o que Deus já nos fez e temos esperança do que ainda fará. Esperança é a continuação da fé, porque cremos e continuamos esperando em Deus. A nossa esperança está em Deus, somente em Deus, meus amados. Quando você estiver triste, perplexo, sem esperança, quando você sentir que você está deprimido, clame a Deus, e Ele te ouvirá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio. Eu tenho esperança e tenho experiência que Deus sempre foi meu refúgio nos piores dias da minha vida. Ele foi a minha fortaleza. Ele foi meu socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus.
Tem outro aqui também, uma outra experiência que nós vemos na palavra de Deus. Foi de Daniel. Também foi perseverante. E por 21 dias ele orou a Deus em jejum até vencer. Se tivesse desanimado, até no 20º dia, não teria vencido. 21 dias. 21 dias, esse servo de Deus perseverou, Daniel. Ele orou a Deus em jejum até vencer. E diz aqui, se ele tivesse desanimado no 20º dia, ele não teria êxito. Mais um dia foi o dia da sua vitória. Meu irmão, minha irmã, eu não prometo, mas quem sabe o dia da tua vitória pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui um mês, daqui um ano, mas creia que Jesus pode fazer muito mais daquilo que esperamos. Continue mais um pouquinho e vencerás. Só mais um passo e vencerás. Mais um passo com fé. Mais um passo com esperança. Mais um passo de perseverança. E você terá a vitória. É preciso perseverar e não deixar que a semente morra em nossos corações, por estar à beira do caminho, entre espinhos ou pedras. Pode ser que você esteja passando por espinhos, por pedras. Eu fico imaginando o quanto é dolorido. Mas não deixe que morra em vossos corações essa esperança. Motivos para nós sermos perseverantes. Diz aqui a palavra de Deus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Para nós alcançarmos a bendita esperança da vida eterna, nós temos que perseverar até o fim. Eu costumo dizer, se você não consegue correr, você caminhe. Se você não conseguir caminhar, ainda que você tenha que se rastejar, rasteje. O importante é ver o alvo, é olhar para o alvo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não pode parar. Então a palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não perseverar, a palavra é bem enfática em dizer que não terá salvação. Em Apocalipse, o versículo que eu li foi Mateus 24, 13. Agora em Apocalipse 2,10. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, o que é ser fiel? É ser honesto, é ser justo, é ser fiel a Deus. Por qualquer situação que você esteja passando, por mais difícil que seja, você tem que ser fiel. Até a morte, e a nossa promessa é recebermos a coroa da vida. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então nós vivemos da fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Se nós recuarmos, diz aqui, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, conforme em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39.
Outro dia, sexta-feira retrasada, eu li aqui sobre o versículo que sempre está no meu coração, é Salmos 43, versículo 11, que o salmista, numa situação de perseguição, uma situação que vinha passando até de morte, e ele cita aqui: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Veja que o salmista aqui, passando uma situação difícil, a sua alma estava abatida, mas ele esperava em Deus. E no finalzinho ele diz: pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. A nossa alma, às vezes, está passando um abatimento. Aí você pergunta para mim: pastor, o cristão passa por essa situação de abatimento espiritual, por fraqueza espiritual, por depressão espiritual, ou mental ou física? Passa. Nós passamos. O próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas eu venci o mundo. Jesus falou, e se ele venceu o mundo, ele também nos dá a vitória de vencermos o mundo. A tristeza, não se fala em tristeza, fala em depressão, é uma tristeza demasiada, um desânimo, falta de alegria constante, sem perspectiva, pensamentos suicidas, não tem vontade de sair da cama e não tem prazer em nada. Se você está passando por isso, entregue no amor de Deus. Ele é o nosso refúgio. E eu quero dizer para os irmãos aqui, e ser bem enfático, uma coisa verdadeira que eu confio, uma coisa que faz parte da Igreja Evangélica da Paz. Eu admiro também muito aqui o nosso pastor, Edson Miranda. Muitas das vezes nós temos conversado a esse respeito e que nós precisamos, sempre que orarmos, irmãos, pedir que seja feito a vontade de Deus. E muitas das vezes aquilo que nós queremos ou pedimos não é da vontade de Deus. Então, por mais difícil que você esteja passando, sempre quando você dobrar teu joelho no seu quarto, fale para Deus aquilo que você está passando, aquilo que você espera, um emprego, um filho muitas das vezes que está nas drogas, um problema com a esposa, ore para Deus, que Ele ouve. Seja humilde, seja simples, tá? Como aquele publicano, que orava a Deus, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço as minhas misérias, que sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Enquanto que o fariseu falava na sua oração a Deus, que dava seus dízimos, né? Que ajudava os pobres, enfim, se esnobava daquilo que fazia. E Jesus pergunta: qual dessas duas orações Deus ouviu? Foi aquela simples, daquele homem que reconhecia que era um pobre e miserável pecador. E muitas das vezes nós temos que reconhecer que somos miseráveis pecadores e que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. E eu afirmo aqui mais uma vez, nós não sabemos a vontade de Deus em nossas vidas, mas Deus conhece. E lá no capítulo 5 lá de 1 João diz, né? Sempre que orarmos, possamos dizer que seja feito
a vontade de Deus. E eu quero dizer aqui também que o verdadeiro Evangelho não promete saúde, não promete bem-estar, não promete matrimônio perfeito, não promete dinheiro, não promete nada mais que o perdão e o poder divino. O Evangelho promete sim coisas celestiais e não terrenas. Esse é o nosso Evangelho. Enquanto muitas igrejas estão aí apregoando uma vida de deleites, uma vida boa, né? Nesse escudo da prosperidade, sempre com promessas. Promessas mentirosas. Porque o verdadeiro Evangelho, e que é o poder de Deus. E ele só promete coisas celestiais e não terrenas. Quero estar finalizando esta palavra desta manhã e quero convidar aqui os irmãos para que possamos estar orando para que Deus possa nos ajudar a ser perseverantes e que nunca vamos desanimar. E quando pensarmos em desanimar, nós possamos confiar em Deus, através do Senhor Jesus, que é o nosso advogado, para que possa fortalecer a nossa alma, que Ele possa dar alegria em nossos corações, e que aquele primeiro amor que nós recebemos quando aceitamos o Senhor Jesus, possa permanecer em nossos corações até o último dia de nossas vidas aqui na terra. A vida do cristão não é e nunca será fácil. Mas Deus promete para nós essa alegria que vem lá de dentro do nosso coração, esse conforto que Deus nos dá. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo que está nos vendo na live, ou através da rádio, quero agora clamar a Deus que possa vir de encontro às tuas necessidades nessa manhã, pois Ele é soberano e Ele está sob o controle de todas as coisas. Abaixe sua cabeça, nós vamos estar orando para que Deus nos ajude nessa caminhada até o último dia. Esse último dia pode ser o quê? Quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, ou até o nosso último dia de vida aqui na terra. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por mais essa oportunidade de podermos, Senhor, estar na Tua casa de oração, de podermos estar anunciando através dessa live, através dessa rádio. Quero Te pedir, Senhor, em favor de cada irmão, de cada irmã, de cada adolescente, que Tu venha de encontro, Senhor, às necessidades. Abençoe-se lá, Senhor, que vive em conflito, Senhor. Também Te pedimos por esse filho, o filho pródigo, Senhor, que está nas drogas, Senhor, que muitas das vezes não vem para o Seu lar. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, você está com o coração abatido, você está com o coração amedrontado pelo seu filho, que está passando por essa situação e precisa de libertação. Jesus liberta das drogas, dos vícios, e eu sou um testemunho vivo. Também quero Te pedir aqui, Senhor, pelo nosso irmão Passos, que está passando por uma situação difícil, Senhor, tal. Peço pela sua esposa, pela sua filha, pelos seus parentes, pelo Passinhos. Senhor, vai de encontro à necessidade do Teu servo nesse momento.
Abençoa os médicos, abençoa toda a equipe de enfermagem, Senhor. Que possa, segundo a tua vontade, Senhor, estar levantando aquele hospital. Nós entregamos tudo segundo a tua vontade. Quero pedir também pela nossa irmã que está internada, Senhor. Oh, Senhor, tenha misericórdia dela. Renova as suas forças, Senhor. E que ela possa estar voltando para o seu lar, Senhor. Também te peço pelo meu cunhado, que está passando uma situação difícil, que tu possa levar também para ele, Senhor, saúde. Senhor, abençoa-nos, Senhor, nos ajuda, nos capacita, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá vitória, Senhor, pois Tu és o nosso conforto e o nosso consolo. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu és nosso Deus que nos dá graça e alegria, Senhor. Abençoa aqui essa rádio, abençoa aqui nossa live, abençoa os obreiros da Tua casa, abençoa, Senhor, nossos irmãos, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, também quero te pedir aqui pelo nosso irmão pastor Edson Miranda. Vai ao encontro, Senhor, segundo as suas necessidades, Senhor. O Senhor conhece seu coração. Conhece, Senhor, que ele vem trabalhando para Ti, Senhor, com toda a alegria, pela Tua casa. Pedimos por São Vicente, pela EPAS, da subsede de São Vicente. Pedimos ali, Senhor, também pelo nosso irmão Paulo, em Sete Barras. Abençoa o Teu servo, a Tua serva, os irmãos que ali estão, Senhor, congregando. Também te peço aí por Vicente de Carvalho, Senhor. Te peço por todas as igrejas honestas, sinceras, que pregam a Tua palavra de salvação, a Tua palavra de arrependimento, pois o Evangelho, Senhor, que está aqui na Tua palavra, é uma palavra que leva o pecador ao arrependimento. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade, no Teu santo nome, e que Deus possa estar abençoando cada irmão e cada irmã. E eu digo aqui, espere pela vitória, que Deus é fiel, e que Deus possa te abençoar nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém.